E a receita de hoje, meus amores, é desse bolo maravilhoso, com sabor de limão, bem fofinho, úmido, uma massa perfeita, pessoal, bem macia mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui como que fica, olha só. Super macia, então espero muito que vocês gostem. E para começar a fazer esse bolo, eu vou iniciar colocando as gemas, a margarina, e o açúcar. Eu estou usando um açúcar refinado, tá? Se vocês quiserem usar o açúcar granuladinho, pode usar também, tá? Mas se você quiser usar o açúcar refinado e não tem lá o comprado, né, que vem pronto, você pode bater no liquidificador, tá? O açúcar granuladinho, que dá certo também, tá, pessoal? E é assim que eu faço, tá? E assim que vocês iniciarem para fazer essa receita, você já pode ligar o forno e deixar pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Então, aqui eu vou bater, pessoal, até que fica homogêneo, tá? Eu vou falar pra vocês mais ou menos o tempo aqui. Mas vai ficar entre 3 e 4 minutinhos, tá? Se você for bater na mão, vai demorar um pouquinho mais. Mas é mais ou menos nesse tempo aí, tá bom? Pronto, pessoal. Eu bati por aproximadamente 3 minutinhos, tá? Aqui na batedeira. Olha só. Fica assim, ó, tá? Dava até pra bater mais um pouquinho, tá? Ó. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? E aí, pessoal, aconteceu o seguinte, eu esqueci. Era pra mim ter batido primeiro a clara, tá? Porque como a minha batedeira ela é dessas aqui que não sai o... Se a sua é daquelas uma que sai esse adaptador aqui, aí não tem problema, né? Você coloca as claras no outro potinho e bate separadamente. Mas o meu aqui, eu esqueci, normalmente quando eu faço bolo que eu tenho que bater a clara separada, eu bato primeiro a clara, né? Separo e depois finalizo. Então aqui, pessoal, vou colocar de volta aqui, tá? Vou tirar aqui essa mistura. Se vocês têm a batedeira igual a minha, vocês batam a clara primeiro, tá? Pra não acontecer igual aconteceu comigo aqui, ó. Vou ter que tirar tudo, bater a clara separada, né? Então assim é mais trabalho, tá bom? Então não façam igual eu, batam a clara primeiro. Pra não precisar de vocês ficarem fazendo dois trabalhos, né? Sujar mais pote aí. Mas é isso, eu vou lavar aqui e já volto bater as claras, tá? Já lavei aqui, agora eu vou bater as claras, tá? Até ficar em ponto de neve. Pronto, já tá bom aqui, tá? Agora eu vou separar aqui, tá? Gente do céu, olha o transtorno que tá, né? Olha, pessoal, o transtorno que dá por conta de ter batido... de não ter batido essas claras primeiro. Já pensou? Meu Deus, gente. Conta pra mim aí se tem mais alguém que já passou por isso aí. Com certeza tem, né, pessoal? Então é nessas horas que é bom ter uma outra daquelas batadeirinhas lá, aquelas mais pequenininhas, né? Que sai sem ser essa planetária aqui. Olha só. Agora vou colocar aqui de novo. Podia ter colocado num pote grande também, né, pessoal? Esperto aqui. Ai, gente. Tomara que não saia errado, né? A receita. Porque daí tira de um pote, coloca no outro. Tira de um pote, coloca no outro. Então cuidem, gente. Não ia nem postar esse vídeo pra vocês, essa receita, por conta disso. Só que eu pensei, eu vou postar. Porque... para as pessoas verem, né? Como que as coisas acontecem. E que dá certo no final das contas, né? Então, vamos lá. Agora vamos colocar o resto dos ingredientes aqui. Vou colocar aqui, pessoal, o leite, ó, tá? Já vou colocar o óleo também.
Pra deixar a massa mais úmida, tá bom? Por isso que eu coloco o óleo. E já vou misturar aqui também, pessoal, ó. Fermento para bolo. Já vou misturar aqui com a farinha de trigo, tá? Deixar misturadinho. Pra já colocar aqui junto também, tá bom? Então, mistura bem misturadinho. Então, é isso, pessoal. Vou ligar aqui, ó, na velocidade média, tá? Só pra dar uma mexidinha. Pronto, não vou ligar muito não, porque senão vai virar uma bagunça aqui. Tá? Eu vou a coisa pra todo lado. Deixa eu mexer assim. Pronto, agora eu vou colocar a farinha de trigo aos pouquinhos. Tá? Vou colocar um pouco aqui. Em velocidade média. Eu vou ligar, pessoal, em velocidade média e vou colocar na farinha de trigo aos pouquinhos, tá? Agora eu desligo. Uma limpada aqui nas laterais, porque fica bem misturadinho. Vou bater mais um pouquinho. Pronto, pessoal, é só tempo mesmo de dar uma misturadinha, tá? Aí já pode desligar, não deixa batendo muito tempo, tá bom? Se você preferir, você não precisa nem ligar, você pode fazer na mão mesmo, tá bom? Então, beleza. Agora eu vou finalizar aqui, colocando as claras em neve. E aqui, pessoal, ó, antes de colocar as claras, eu tenho um limão, ó, limão Tahiti, tá? Vou raspar aqui dentro mesmo, ó, umas cafacas mesmo, tá? Um limãozinho. Se você não quiser, não precisa pôr, tá bom? É a gosto. Se você quiser, você pode também colocar raspa de laranja, tá? Coloca aí a essência que você desejar, tá bom? Pronto, só pra dar um gostinho mesmo. Aí. Pronto, pessoal, tudo no improviso mesmo, né? Vamos lá. Só ajeitar aqui, assim. Essa misturadinha aqui. E agora eu vou colocar as claras. Então, lembrando que se você tem a batedeira igual a minha, batam primeiro as claras, separa num lugarzinho, aí termina o processo, tá? Que eu iniciei aqui pra fazer esse bolo, tá, pessoal? Daí vocês vão sujar menos vasilha aí e vai correr menos o risco de errar, tá? Eu, de vez em quando, apronto essa aqui em casa. Eu acabo esquecendo e quando vê já foi, tá? Mas se você tem a batedeira, daquelas que tem um negocinho, sabe? Que tem dois assim, batedorzinho, daí não precisa, né? Porque daí você bate a gema e o açúcar e a margarina na batedeira mesmo, né? Depois você pode estar batendo a clara numa outra bacinha, que dá certo também, tá? Isso aqui aconteceu porque eu não tenho, pessoal, essa outra batedeira aí, tá bom? Então tá bom. Então vamos finalizar aqui, misturar a clara e já está pronta a massa do bolo. É bem fácil de fazer, pessoal, esse bolo aqui, fica bem gostoso, a massa fica bem fofinha. Ótimo pra tomar aí com cafezinho da tarde, cafezinho da manhã, enfim. Comer a qualquer momento aí do dia, né? E esse bolo, pessoal, normalmente aqui em casa, ele assa com um tempo de 30 minutos, tá? Ele assa rápido, porque eu vou colocar numa forma antiaderente e ela é fininha, então vai assar rápido. Tanto é que depois vocês vão ver, né, que até queimou um pouquinho, porque assou, eu acabei deixando um pouquinho a mais no forno, tá bom? Mas se a sua forma é um pouquinho mais grossa, de repente vai ficar um pouco mais de tempo, tá bom? Essa forma que eu vou utilizar aqui
ela é bem fininha. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica, ó. Então, essa aqui é a massa, tá? É uma delícia esse bolo. Vamos colocar na forma. Então, aqui, pessoal, vou assar aqui nessa forma, tá? Vou deixar pra vocês ali na descrição do vídeo o tamanho dela, tá? Agora eu vou levar pra assar. Depois volto mostrar pra vocês, tá? Como ficou. Pessoal, aqui, ó, eu não gravei pra vocês, mas eu tenho aqui, ó, 350 ml de leite, tá? Gelado. E eu tenho, pessoal, meio limão espremido aqui dentro. Então, eu peguei metade desse limão aqui, que foi o limão que eu usei aqui, que eu raspei, né? A casca lá pra colocar na massa. Então, eu peguei a metade, espremi dentro do leite e coloquei aqui 4 colheres de açúcar, tá? Como eu tenho um açúcar refinado aqui já pronto, eu usei o açúcar refinado, tá bom? Mas vocês podem utilizar o açúcar aí de sua preferência. Depois disso, eu mexi bem mexidinho. Ele dá uma leve talhada, ó, né? Como vocês sabem, né? E esse leite aqui, pessoal, eu vou colocar por cima da massa, tá? Então, assim que eu tirar o bolo do forno, eu vou deixar ele dar uma esfriadinha de leve, não muito, tá? Só pra dar uma refrescada mesmo. Eu vou estar jogando, então, essa calda aqui por cima, tá? E é somente isso que eu vou fazer. E depois colocar, esparramar por cima leite em pó. Se você quiser, você também não precisa fazer isso aqui. Do jeito que tirar o bolo lá, esfriar... E pode já comer, tá? Eu fiz essa caldinha aqui pra dar um saborzinho a mais, mas é opcional, tá bom? Pessoal, meu bolo já assou, olha só, tá? Então aqui, pessoal, eu vou deixar ele dar uma esfriadinha, tá? Só um pouco, só. E daí eu vou jogar aquela caldinha lá que eu falei pra vocês, tá? Vou dar uma umedecida nesse bolo, tá bom? Então aqui, pessoal, já deu uma esfriadinha, tá? Daí eu vou colocar o leite lá, ó. Que eu falei pra vocês que eu preparei, tá? Vou jogar por cima aqui. É a gosto, tá? A massa vai absorvendo aos pouquinhos, tá bom? E aí, se você quiser, você pode furar, tá, pessoal? Mas eu não vou furar, não. Eu vou deixar ir absorvendo aos pouquinhos, tá? Pessoal, então aqui já absorveu, tá? Um pouco aqui a caldinha, né? E eu vou colocar, se você quiser esperar absorver tudo, pode esperar, tá? Mas eu vou colocar aqui já o leite em pó, é a gosto, tá? Coloca aí a quantidade que você desejar. Bom? Então é somente isso, tá? Então esse daqui é o resultado, tá? Eu vou dar uma limpadinha na forma, ó, tá? Esse aqui é o bolo de limão, tá? Fica muito gostoso, pessoal, tá? Ele ainda tá quente, tá? Agora esperar ele dar uma esfriada boa pra eu cortar e mostrar pra vocês como que fica, tá bom? Pessoal, então aqui o bolo, ele deu uma esfriada, ainda tá um pouco meio quente, tá? Tá meio morninho. Mas eu vou cortar pra me mostrar pra vocês. Pra vocês verem mais ou menos como que fica, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir tirar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal. Fica bem molhadinho, tá? Se você querer mais molhadinha, é só aumentar a quantidade de caldo, tá? Mas, ó. Olha só que delícia. Ó. Maravilhoso. Faça, pessoal. Tenho certeza que você vai fazer e vai gostar. Ó. Muito bom. Olha só. Simplesmente perfeito. Faz e volta a me contar aqui, pessoal, e dizer o que você achou, tá bom? Muito bom. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa receita, tá?
Se você fizer aí dê certo, se você gostou dessa receita, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha essa receita, tá? Deixa seu comentário ali, porque vai estar me ajudando bastante. O YouTube vai entender que vocês gostaram e vai estar entregando minha receita para mais pessoas, né? E mais pessoas vão estar aí aprendendo a fazer essa receita. Não é uma receita cara, né? É uma receita econômica até. Você não precisa estar colocando o leite em pó, se você preferir, tá bom? Pode estar fazendo outra cobertura também, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!